Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar numa forma, bem, bastante diferente de olhar para a saúde e para aquilo que normalmente chamamos doença. Vamos tentar perceber melhor a ligação entre aqueles momentos chocantes da vida, as emoções fortes e como é que o nosso corpo reage. A ideia é descodificar algumas destas respostas que, às vezes parecem não fazer sentido nenhum. Exatamente. E a perspectiva que vamos abordar hoje sugere que essas ditas doenças se calhar não são erros ou falhas do sistema. Podem ser vistas antes como programas biológicos. Programas que têm um propósito, uma lógica por detrás. Certo. Programas biológicos. Vamos lá desmontar isso. A base desta visão, por vezes chamada nova medicina germânica, propõe que o que vemos como doença é, na verdade, um programa biológico especial e sensato, um PBS, Uhum. e o que é que dispara isso? Parece que muitas vezes é um choque, algo mesmo inesperado, e que a pessoa vive, assim, muito sozinha com aquilo, não é? O chamado DHS. Sim, o Dirkhammer Syndrome. É uma volta de 180 graus em relação à ideia comum de que a doença é um inimigo que temos de combater, certo? Completamente. A raiz disto estaria num conflito biológico. E o fascinante é o que acontece no cérebro nesse exato momento do choque, do DHS. Fala-se nos traumas gaveta ou trilhos. Basicamente, no instante do choque, o cérebro não registra só a emoção principal. Registra também detalhes sensoriais do ambiente que estavam presentes, tipo um cheiro específico, um som, uma luz, até a temperatura. Tudo isso fica arquivado junto. Como uma fotografia sensorial completa daquele momento. Exato. Uma espécie de assinatura, uma impressão digital daquele conflito original. E esses traumas gaveta, essas assinaturas, podem depois tornar-se gatilhos emocionais. Quer dizer, É essa a ideia. se mais tarde eu encontrar um desses elementos, o tal cheiro, ou voltar àquele sítio, mesmo que a situação atual seja inofensiva, isso pode reativar a resposta biológica inicial. Pode. É como se o cérebro detectasse um padrão e dissesse alerta, atenção, isto que é parecido com aquela situação perigosa. Se calhar isso explica porque é que às vezes certos sintomas ou padrões emocionais parecem voltar do nada. Pode ser uma pista, sim. E a estrutura que descreve este processo todo são as 5 leis biológicas. Para percebermos os sintomas, talvez a mais importante seja a segunda lei, A segunda lei. a da bifasicidade. Isto, claro, partindo do princípio que o conflito inicial se resolve. Bifasicidade. Duas fases, então. Como é que isso funciona? Pronto. Primeiro, temos a fase ativa do conflito. O corpo entra em modo de alerta máximo, simpaticotonia. Stress, a mente não desliga do problema, por vezes insônia, mãos e pés frios. O organismo está a mobilizar tudo para lidar com o conflito. Ok, a fase de luta ou fuga, digamos assim. Isso. Mas depois, se e quando o conflito se resolve, entramos na segunda fase, a fase de resolução ou de reparação. Aí domina o sistema parasimpático, a vagotonia. A fase de descanso e digestão. Exato. E aqui é que está o ponto que surpreende muita gente. É nesta fase, a fase de cura, que aparecem muitos dos sintomas que associamos à doença. Como assim? Fadiga enorme, febre, inchaços, inflamações, dores. Muitas vezes é quando o corpo está a reparar os estragos da fase ativa que nos sentimos doentes. Para lá. Então, sentir-me doente, com febre, exausta, pode ser um sinal de que o corpo já está a resolver o problema e a reparar-se. Isso muda tudo. É uma perspectiva diferente, sem dúvida. A doença, como a percebemos, manifesta-se frequentemente quando o conflito biológico ou psicológico já foi ultrapassado e o corpo está a voltar ao normal. Ah, e há um momento crítico nesta fase de reparação. A chamada crise epileptoide. É como um pico, um breve regresso aos sintomas da fase ativa. Uma espécie de reboot. Quase isso. Uma espécie de teste final do sistema antes da recuperação total, da normalização. Fascinante, mesmo contraintuitivo. E mencionaste que eram 5 leis. As outras também trazem ideias assim, disruptivas. Ouvi falar da quarta, sobre os micróbios. Sim, a quarta lei propunha uma visão radical sobre os micróbios. Em vez de serem a causa primária de muitas doenças infecciosas, seriam como que auxiliares contratados pelo cérebro para ajudar na fase de reparação. Fungos, bactérias, vírus. Cada um teria a sua função específica. Ajudar como? Por exemplo, bactérias poderiam ajudar a decompor tecidos que cresceram a mais durante a fase ativa, como tumores.
nesta visão, ou outros micróbios ajudariam a reconstruir tecidos que ulceraram, sempre coordenados pelo cérebro. Micróbios como? Equipa de limpeza e reconstrução biológica. Uau! Isso levanta imensas questões. E a quinta lei? A quinta essência. A quinta lei é, talvez, a base de tudo. Reforça que cada um destes programas biológicos especiais, cada PBSE, tem um sentido biológico, não são erros da natureza. Tem uma razão de ser. Uma razão evolutiva, arcaica. Seriam respostas desenvolvidas ao longo de milhões de anos para ajudar o organismo ou até o grupo a sobreviver a um desafio muito específico. Por exemplo, um conflito de perda de território simbolicamente poderia levar a alterações nos brônquios para, digamos, cheirar melhor o perigo ou marcar o território. A doença seria só a manifestação desse programa adaptativo em ação. Portanto, resumindo a ideia geral, os sintomas não seriam aleatórios, seriam parte de uma resposta com um propósito biológico, disparada por um choque inicial e que pode ser reativada por gatilhos ligados à memória sensorial desse choque. Exato. O desafio, então, seria tentar perceber a mensagem, o sentir por trás daquilo que o corpo está a expressar, seja físico ou emocional. Precisamente. E isto talvez nos deixe com uma pergunta interessante para pensar. Se o nosso corpo reage de forma tão específica e tão detalhada a eventos inesperados e aos seus ecos, que conversas silenciosas poderão estar a acontecer dentro de nós a toda a hora? Que mensagens poderão estar escondidas nas sensações, nos desconfortos ou mesmo nos padrões que notamos no dia a dia, mesmo nos mais subtis? Fica a reflexão.